Olá! Com este vídeo nós damos início ao estudo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação. E Kardec inicia o estudo com o título O de que precisa o espírito para ser salvo? Afinal, está dizendo, fora da caridade não há salvação. Então, o de que precisa o espírito para ser salvo? E Allan Kardec coloca, inicialmente, uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 31 até 46. Pode-se dizer que é uma parábola, mas não é exatamente, é chamado como o último julgamento. O capítulo 25 de Mateus, juntamente com o capítulo 24, faz parte do sermão profético, onde Jesus prevê acontecimentos futuros que estão relacionados com o Evangelho de Jesus. Daqueles que o vivenciam, daqueles que não o vivenciam e como as coisas acontecerão, né? Então ele diz assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então ele lança a mão desta comparação de elementos comuns na época dele, uma época de pastores, né? Pastores de cabritos, pastores de ovelhas. Então era uma prática muito conhecida. E as pessoas que lidavam com o pastoreio conheciam muito bem o comportamento desses animais, não é? No caso das ovelhas, eram animais que sempre andavam juntas, não é? E comiam juntos no mesmo espaço. Já no caso dos cabritos, dos bodes, não. Eles são individuais, eles tinham que colocar um guiso em cada um dos bodes, dos cabritos, porque eles se separam. Ovelhas diferentes, só colocava guiso na líder, né, a mais velha. E todos os demais seguiam a líder. Então tem várias características de cada um dos animais que demonstram a sabedoria de Jesus ao indicar dois grupos de pessoas que têm características diferentes na ocasião deste último julgamento que trata esse assunto. Então são dois grupos e que o capítulo trata de caridade, né? Vamos então ver os dois grupos. O primeiro grupo, que ele compara então as ovelhas, não, pastor, como um pastor que separa bodes e ovelhas, seriam as ovelhas. E ele fala assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, caresti de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O
rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então veja que a característica desses, a quem ele compara com as ovelhas, né, são pessoas que já praticam uma caridade naturalmente, não é? Fazem o bem para quem necessita, reparam nas necessidades alheias, vão ao encontro da necessidade para ajudar, qualquer que ela seja, pessoas que se sensibilizam com a dor do próximo. Então estão caracterizados, não só se sensibilizam, como vão para ajudar e ajudam. Então está bem definida aí a prática da caridade. Quer dizer, esta relação com o próximo, como diz Jesus no mandamento maior, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então já caracteriza essas pessoas como os que amam o próximo, que ele compara às ovelhas, que ficarão à sua direita, no lugar de honra, à direita do rei, né? E agora o segundo grupo. Dirá em seguida, veja que ele separou, um grupo ficou à direita, o outro grupo ficou à esquerda. Dirá em seguida os que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos, porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Então veja que as pessoas indiferentes, né, são pessoas individualistas, né, são comparados ali aos bodes, né, são individualistas, tem que pôr um guiso em cada um deles, porque eles se afastam, cada um vai para o seu lado. Esses bodes são curiosos. Se chega um cabrito novo para colocar junto do rebanho, eles já dão cabeçada, dão chifrada, eles são assim. Já diferente das ovelhas. Quando chega uma ovelha nova para adicionar ao rebanho, as outras ovelhas antigas vão ali, se esfregam naquela nova para transmitir o cheiro do grupo naquela nova. É a acolhida. São solidários. É muito interessante essa comparação quando nós compreendemos o comportamento das ovelhas e dos bodes. Então, os bodes seriam, comparando com seres humanos, individualistas, egoístas. No caso do ser humano, seria egoísmo. No caso dos animais, não, é próprio da sua espécie, né? Mas Jesus compara de uma maneira extraordinária. Quando a pessoa é egoísta, ela é indiferente para com o sofrimento do próximo, né? Não ajuda, cuida apenas de si mesmo. Assim, é a comparação que Jesus nos fala para dizer da caridade. Não é? Fora da caridade não há salvação. Esta salvação é esta separação, que há de acontecer agora, já está acontecendo na terra, a separação dos bodes e das ovelhas. É preciso separar, porque nós estamos completando um ciclo de evolução espiritual, que é onde o planeta será transferido, modificado de expiação e provas, onde predomina o mal, para regeneração, onde já existe o mal ainda, mas predomina o bem.
Então haverá separação, não pode permanecer junto. E essa ideia de permanecer junto é curiosa, porque quando o pastor leva os cabritos e as ovelhas para dentro do redil, do cercado ali, para passar a noite, estão todos ali e o pastor separa, põe os cabritos num outro cercado separado e as ovelhas num outro cercado. Eles não dormem juntos no mesmo espaço. Não chega no dia seguinte, vai ter ovelha morta ali, ferida, porque os cabritos dão cabeçada, dão chifradas, não tem sossego, não é? E assim também compara a humanidade agora. Se permanecer, as pessoas onde predominam vão permanecer junto com aqueles que já estão aptos a avançar para outros níveis de conquista espiritual, os mais atrasados, digamos assim, vão continuar ferindo, causando danos, causando dificuldades para a evolução daqueles outros. Tem que separar. É como Jesus fala na outra parábola do joio e do trigo. Tem que deixar crescer junto, como nós viemos até agora, juntos, misturados, né, aqui na Terra. Espíritos mansos, espíritos cruéis, tudo junto, né, na Terra aqui. Agora separa, como o joio separa o joio do trigo, deixa crescer junto. E na hora da ceifa, junta o trigo em molhos, o joio é cortado, jogado no fogo e o trigo vai para o celeiro. É a mesma história, né? Onde está falando que é o momento da separação. É preciso lembrar novamente que nós estamos tratando capítulo 24 e 25 de Mateus, que trata do sermão profético. Jesus profetizou os acontecimentos do futuro, onde no capítulo 24 ele faz o discurso escatológico e no 25, continuando dentro do mesmo contexto, ele apresenta 3 parábolas. A parábola das virgens loucas, né, que fala da vinda do noivo, né? O noivo seria Jesus e as virgens loucas seriam as pessoas que tinham que estar atentas para o casamento, né? E depois fala a parábola dos talentos e, finalmente, a que chamamos também parábola dos bodes e das ovelhas, e conclui assim o sermão profético. Então está falando, de fato, do fim desse período evolutivo da humanidade, né? Já está havendo separação e tal, mas haverá conclusão nesses tempos agora que nós já estamos vivendo, né? E Jesus então conclui a passagem dizendo, e esses, falando dos que ficaram à esquerda, né? Esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Aqui tem várias passagens que comportam análises muito profundas. Cada detalhe do que Jesus fala aqui comporta uma análise, uma compreensão das coisas, né? Primeiro, ele fala ali, vinde benditos de meu Pai, não é? Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Sim, desde o princípio do mundo, porque é um processo evolutivo. Quando chega nesta fase evolutiva, naturalmente vai para aquela etapa que ele chama de reino dos céus. Isso está preparado, já faz parte do processo evolutivo. Desde sempre, né? Aí Jesus fala ali, foi preparado desde o princípio do mundo. Não é? E também ele fala ali, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas isso não foi preparado desde o princípio do mundo. Foi preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, aqueles que seguem o egoísmo, aqueles que seguem projetos pessoais, individualistas, não é? Então, esse egoísmo que leva as pessoas a praticar a crueldade, a maldade, ele chama de diabo, né? Que seria o mal que reside nas pessoas e tal. Isso é natural mesmo. Enquanto você já compreendendo o que deve fazer e não faz, você está dentro de um fogo eterno, né? Consciência cobrando. Então, o estudo detalhado
passagem, chamado O Último Julgamento, é extraordinário. Mas Kardec inicia o capítulo Fora da Caridade numa salvação, dizendo ali, o de que precisa o espírito para ser salvo. Está ali explicado, não é? É praticar a caridade, ser solidário, auxiliar o próximo nas suas necessidades, não é? E assim Jesus dá esse detalhe. Mas ele prossegue sob este mesmo título, Kardec, o de que precisa o espírito ser salvo, e nós prosseguiremos analisando este subitem no próximo vídeo, com outra parábola, né, a do bom samaritano, onde ele completa a ideia, né, o de que precisa o espírito para ser salvo. Então, até lá, e fiquemos com Deus.